Bom dia, pessoal. Estamos aqui, Mia Quaranta e Caio Alves, somos alunos de biomedicina da Escola Baiana, de Medicina e Saúde Pública, e estamos aqui para entrevistar a professora Júlia Oliveira, mais conhecida como Júlia Tupinambá. Ela é professora de saúde coletiva e mestre na disciplina também, além de nutricionista. Então, qual foi o primeiro contato com a saúde e o que te motivou a ter essa história no seu ramo de carreira? Olá, Mia. Olá, Caio. Primeiro, gratidão pelo convite. E assim, pensar no meu primeiro encontro com a saúde, eu acho que me faz remontar a minha vida, né? Porque eu penso que a minha entrada na graduação, ela não foi planejada. Algumas pessoas me conhecem, outras não, mas eu sou mulher indígena do território de Salvador, do povo Tupinambá de Salvador. Eu sou mulher periférica, nascida e criada numa favela, né, aqui da cidade. Então, como todo mundo sabe, que veio de uma situação de exclusão, né, de falta de oportunidades. Construção essa que é histórica, né, que a gente luta há muito tempo para reconduzir, né, para desfazer, para tentar ter algumas possibilidades. Então, diferente de algumas pessoas, de alguns jovens na sociedade, eu não tinha perspectiva de fazer uma faculdade, né? Justamente porque a minha situação de vida era uma situação que trazia impossibilidades diversas, né? Eram muitas limitações, enfim. E eu, estudante de escola pública, eu fui encontrando alguns professores no meio do caminho que foram, é, nos mostrando um compromisso ético, político com a educação. Aquela educação que transforma o mundo, sabe? Que é a educação que eu acredito. Então, alguns professores na escola pública faziam momentos depois da aula para a gente pensar no vestibular, para estimular o fazer vestibular. Então, até então, eu não tinha esse planejamento, essa possibilidade, mas aconteceu, né? As coisas foram encaminhando e aconteceu. Mas o meu contato com o cuidado com a saúde, eu vou trazer muito essa abertura de visão, ela vai muito além do que se conhece enquanto saúde, do que a universidade traz. Porque, por exemplo, na minha família, a gente sempre trabalhou, a gente sempre manejou com tratamento natural. Então, aquele tratamento que vem da natureza, né, que vem das ervas. Então, esse cuidado com a saúde, na minha família, sempre foi muito presente. Então, não é um conhecimento que se ensina na universidade, né? Não é um conhecimento eurocêntrico, é um conhecimento nativo. Então, acredito que esse essa doação para o cuidar, né? Eu acho que vem aí como um dom, como uma missão. Ela vem muito antes de eu pensar em fazer faculdade. Ela já estava presente na minha vida por conta da minha família, desse manejo mesmo com o cuidado indígena, né, da saúde. Não sei se respondi a sua pergunta, mas quando você me trouxe a questão, remontou aí meu início de vida, né? Entendo. Para você, quais foram as maiores dificuldades enfrentadas, além de toda essa trajetória como uma mulher indígena, periférica? Quais foram as maiores dificuldades enfrentadas por você durante sua trajetória acadêmica, durante a formação, o ensino e o mestrado? Muitas. Primeiro, a gente que defende, né, a abertura de espaços na academia, a gente sempre fala que não adianta apenas a abertura do espaço, a gente tem que pensar na manutenção, né, dos estudantes periféricos, dos estudantes aldeados, dos estudantes de quilombo, dentro desses espaços. Então, para mim, a permanência na universidade foi uma primeira barreira, porque eu tinha que me preocupar com dinheiro para pegar transporte público, e eu tinha que me preocupar com dinheiro para alimentação. Eu tinha que me preocupar com dinheiro para tirar xerox. Eu nem pensava assim em comprar livro, né? Eu pensava em tirar xerox de livro para poder estudar. Eu fazia arte desde muito cedo, então eu vendia na universidade para poder. Alguns livros eu conseguia um cartão de crédito emprestado, comprava e dividia, e muitas vezes ia pagando com a arte que eu vendia. Então, esse cotidiano de você se manter na universidade não é fácil, né? Tive, inclusive, colegas que estavam em situação de fome.
E todo semestre a gente montava assim, um grupo e a gente se apoiava. Então, todo semestre era muito choro, era muita dificuldade, porque cada semestre era uma vitória, né, que a gente ia vencendo. Mas estar na faculdade não está dado para os nossos que eu falo para os povos excluídos, né? Então, é esse cotidiano de estar vencendo pelo direito de estudar. O direito de estudar não é só abrir o espaço. Um primeiro movimento é abrir o espaço à universidade. Segundo, como é que a gente se locomove, né? De onde a gente mora para a universidade. Quais os meios que a gente tem para se manter naquele espaço e, assim, uma diversidade, um número grande de estudantes indígenas, negros, quilombolas deixam a universidade porque não conseguem se manter. Então, acho que o primeiro ponto aí de desafio é a manutenção, né? E aí eu criei as minhas estratégias para ir vencendo aos poucos. Um segundo desafio que eu sempre remonto, eu sempre trago isso quando eu falo da minha prática, é que eu me achava inadequada. Eu tento traçar reflexões sobre isso, eu gosto muito de escrever, porque eu acho que a escrita é uma forma de você aliviar um pouco, né, o que o mundo te traz, porque o mundo traz as coisas para afeta a gente fica cheio de coisas e não sabe como colocar aquilo para fora. Então, eu trago a escrita como uma terapia de fato, né, é um processo terapêutico meu, de colocar para fora o que eu estou sentindo. Então, eu tento escrever um pouco sobre isso, ainda com alguma dificuldade, porque o sentimento de inadequação, ele é algo muito profundo que é criado historicamente. Se a gente for pensar, né, eu como mulher indígena, eu venho de um local social, de um lugar cultural que não se encaixa no padrão, o padrão que é eurocêntrico, né? O Brasil vivencia esse padrão eurocêntrico em tudo. Então, se é na medicina, é um padrão eurocêntrico, se é na educação, são tidos e entendidos como mais educados aqueles que seguem um padrão de educação, né? Como, por exemplo, comer à mesa e não comer no chão, como o meu povo tem costume. Tudo é eurocêntrico, tudo é centrado no costumes europeus. Então, justamente por causa desse processo de invasão. Então, isso é construído, essa noção, esse sentimento de que a gente não se adequa, que a gente está fora, que a gente não se encaixa. Isso permeia a nossa vida inteira. Então, na faculdade, eu sentia muito isso, né? Esse sentimento de inadequação foi uma grande dificuldade que eu enfrentei. Primeiro, pelo espaço, eu estava no meio de pessoas que, de fato, vinham de uma camada social diferente, né? Uma camada social abastada, que não vinham, que não pertenciam à mesma etnia que eu, né? Majoritariamente, os estudantes da saúde, na minha época, eram brancos e brancas. Hoje, a gente ainda vê muito isso na universidade, né? A gente tem mudado isso, mas muito lentamente, né? Diante de tudo que a gente precisa fazer. Então, aquele ambiente era estranho. Uma segunda inquietação que me vinha, que foi um grande desafio, foi eu me perceber nutricionista. Por quê? E eu fui entender isso depois de muito tempo. Eu lembro que quando eu me julgava, né? Quando eu pensava na minha prática, o que foi me ensinado, eu pensava, poxa, eu não sou uma boa profissional, eu não vou ser uma boa profissional. Porque as coisas que me ensinavam não combinavam com o que eu compreendia de vida, de alimentação. Não sei se vocês conseguem me entender, mas percebam, para o meu povo é muito importante, é algo profundo a gente reconhecer o conhecimento dos mais velhos. Na universidade, tentaram me ensinar que eu, enquanto jovem, entraria numa comunidade e ensinaria o outro como deveria se alimentar, que eu iria, de certa forma, impor algum tipo de modo de viver a pessoas que sempre tiveram seu próprio modo de viver, sua própria cultura e sua própria consciência da vida, sua própria compreensão de mundo. Isso me parecia muita ousadia e eu não me via naquele papel. Então eu ficava me perguntando, por que nutricionista você, né? Então, primeiro foi esse outro estranhamento com isso que me ensinam, né? Essa prática do cálculo da dieta, de não falar da comida, mas de você falar de nutrientes, como se aquilo não fosse a vida das pessoas, né? E de você ditar o que o outro tem que fazer, aquilo tudo era muito estranho para mim. E eu demorei muito tempo até eu perceber que eu não era uma nutricionista ruim, mas que eu compreendia o mundo de forma diferente, que eu precisava respeitar aquilo. E aquilo, inclusive, ia fortalecer a minha prática enquanto profissional de saúde. Não ia desmerecer, não ia me tornar menor,
porque eu seria, e eu realmente passei a ser uma nutricionista que dialoga mais com as pessoas, que reverencia o conhecimento do outro, que não tenta impor, que tenta dialogar e construir junto, isso faz toda a diferença. Porque se você me perguntar o que é que você vê de dificuldade, assim, de crise na saúde, uma das crises que a gente vive na saúde é por termos profissionais que não aprenderam a dialogar, profissionais que foram formados para impor o que o outro tem que fazer, impor modo de vida, impor escolhas, sem olhar o contexto do outro, sem reverenciar e respeitar o que o outro traz, né? Enquanto conhecimento, enquanto prática. Isso é uma problemática. Então, a minha crise me fez procurar um outro lugar para estar, uma outra prática profissional. E essa prática profissional deu muito certo para mim. Eu acho que eu me conecto com as pessoas de uma maneira muito respeitosa e a gente vai construindo juntos, né? O cuidado na saúde, que não vem só do profissional. Isso é uma supremacia que leva a um erro básico, que é pensar que se a gente prescreve, o outro vai fazer. E não é bem assim, porque a vida ela não é prescrita no papel. A vida ela acontece no cotidiano e é determinada por muitos fatores, né? Que fogem, inclusive, da alçada dos profissionais. Entendo. O que te motivou a ser nutricionista e uma mestre em saúde coletiva? Primeira coisa, eu escolhi a nutrição. Como eu tinha falado para vocês inicialmente, eu não tinha uma perspectiva de fazer universidade, né? As coisas foram acontecendo e eu fui pesquisando sobre os cursos. E eu gostava muito de biologia, gostava muito de química no ensino médio. Eu curtia muito essas disciplinas e fui me afinando para a área da saúde. E fui tentando compreender o que cada área me trazia e escolhi nutrição. E gostei muito da minha escolha. Agora, para escolher ser mestre em saúde coletiva, aí foi diferente, porque eu sempre digo que a gente precisa encontrar, ou pelo menos descobrir a nossa missão no mundo, né? E para mim, desde o início, estudar era uma forma de retribuir, de retornar algo ao meu povo. Era uma forma de contribuir, de pegar aquele estudo e tentar transformar a realidade para melhorar a vida do meu povo. Então, o estudo para mim não era apenas, não significava apenas uma colocação profissional. Não era apenas algo para mim, era um projeto coletivo. Então, nesse sentido, eu nunca pensei em me aproximar do setor privado, por exemplo. Nunca pensei. Porque eu sempre fui usuária do SUS, então nada mais justo, né, do que eu trabalhar defendendo o SUS e fortalecendo o SUS. Então, desde o início da minha formação, meu primeiro emprego foi como supervisora de estágio em saúde coletiva. Então, eu saí da universidade, participei de uma seleção, entrei como supervisora de estágio, e daí fui seguindo. Aí trabalhei no Núcleo de Apoio à Saúde da Família, fui para a gestão do SUS. Depois, antes disso, né, muito antes, fiz residência em saúde da família, depois fiz mestrado. Então, toda a minha trajetória foi na saúde coletiva, na saúde pública mesmo, dentro do âmbito do SUS. Para você, atualmente, quais são os prós e os contras do seu trabalho atual? Ó, atualmente eu estou, né, como docente. Só que essa minha prática enquanto docente é um investimento em melhorar o SUS. Eu ainda sou trabalhadora do SUS, né? Então, quando eu estou, enquanto docente na graduação, eu estou investindo em muitos estudantes, numa formação diferenciada, numa formação que seja humanizada, que seja respeitosa, que de fato corresponda às necessidades tanto dos nossos povos quanto do Sistema Único de Saúde. Então, estar no meu lugar, né, nesse lugar da docência, é um investimento político no fortalecimento do SUS, né? E na melhoria, na qualidade dos serviços que a nossa população merece, tem direito, né? E aí você perguntou os prós e contras, né? Isso. Então, ponto positivo que eu trago, né, é esse meu investimento político, e o desafio é conseguir alcançar. Isso me motiva muito e mexe muito, porque nem todos os estudantes estão no momento de se sentir tocado pela saúde coletiva. Isso mexe muito comigo, porque você falar de saúde coletiva é você pensar no serviço que é ofertado para milhões de pessoas.
é você pensar na sua atuação política no mundo, é você ter a noção de que a sua atuação enquanto profissional de saúde, ela não está descolada de uma prática política e que essa atuação pode melhorar a vida de muitas pessoas ou pode criar barreiras de acesso, ou pode fragilizar o vínculo, ou pode fragilizar a saúde de muitas pessoas. Então, para mim, o grande desafio é alcançar, né? E aí, muitas vezes eu me pergunto, será que o estudante ele consegue se enxergar nos exemplos que eu dou? Eu sempre trago exemplos da minha prática, né? Será que eles conseguem ou será que isso é muito distante? Porque às vezes é muito distante, né? Quando vocês estiverem atuando já no campo profissional, vocês vão perceber, vocês vão lembrar dos professores. Mas quando a gente não está no campo, às vezes é mais difícil de enxergar isso. Então, acho que um grande desafio é afetar o estudante e mostrar, olha, a saúde coletiva é algo fundamental. Não dá para fazer uma formação sem olhar para determinados sociais de saúde, sem olhar para a nossa história, sem olhar para esse serviço de saúde que é construído numa base excludente, não dialógica, eurocêntrica, né? A gente está num território plural, que é o Brasil. A gente está num território que abriga aqui muitos povos com concepções de vida diferentes, né? Com cosmologias diferentes. Então, é um desafio, né? Alcançar. E para mim, a minha última pergunta que eu vou fazer é como você se sente ao saber que você, como uma mulher indígena periférica, representa tantas outras pessoas indígenas periféricas e ditas atualmente como minorias em nossa sociedade, que desejam também seguir o ramo que você segue, o ramo da saúde. É, primeira coisa que eu penso é que é uma honra, né, para mim, uma honra e uma missão muito importante. Abrir espaço, eu sempre digo que a gente não chega só, né? Eu posso estar aqui, vocês estão falando comigo, mas a gente chega em multidão, né? Porque a todo momento eu venho trazendo isso, a gente precisa abrir espaço para o conhecimento que vem dos povos. Então, eu me sinto honrada e eu sinto uma missão muito importante, né? Essa que eu estou aí, como alguns parentes, inaugurando, que é desafiador. É desafiador porque se a gente for pensar na baiana, até onde eu sei, até hoje eu sou a única professora indígena, né, na casa, e a gente fica pensando como a gente pode mudar esse cenário, como a gente pode ampliar, né, as narrativas que compõem essa formação em saúde. A gente já faz muito isso nos eventos que a Baiana promove, nos cursos, né? A gente tem programas de extensão que são bastante importantes, que colocam o estudante junto das comunidades para que vocês tenham uma formação mais coerente com o que os povos necessitam, né? Que não seja uma formação alienada, que seja algo que de fato dialogue com as necessidades. Mas a gente precisa avançar muito mais. Então, o sentimento que me vem é assim, de gratidão, né? Mas de desafio. A gente tem aí o desafio de ampliar espaços, que não seja só eu, né? Que a gente tenha muitos outros professores, muitos outros estudantes a compor narrativas diferentes, né? Quantos estudantes indígenas fazem parte da sala de vocês? Quantos estudantes negros e negras fazem parte da sala de vocês? Quantos ciganos fazem parte das salas de vocês? Tem uma galera, né, que não tem perspectiva de fazer formação de nível superior. Não é porque não querem, é porque essa perspectiva não foi possível para a gente. Isso não foi aberto um caminho, não é porque a gente não quer, porque as dificuldades são tantas, os espaços foram historicamente fechados. Então a gente precisa abrir espaços, né? Abrir o que foi fechado com intenção. Então, é isso. Fica aí para a gente refletir, né, os nossos desafios. Com certeza, professora. E, além disso, é, trazer aqui uma reflexão, trazer uma pergunta para você, né? Para você, qual é uma das principais características para se atuar na área de saúde? O que que um profissional de saúde precisa ter para exercer essa área? Sem sombra de dúvida, quem me conhece já sabe minha resposta. Sem sombra de dúvidas, para mim, a coisa fundamental que a pessoa tem que ter é envolvimento político.
você ter a certeza de que tudo que você faz no campo da saúde vai reverberar na vida de muita gente. Aquele seu comprometimento ético, ou a ausência dele, vai aprimorar o cuidado da saúde das pessoas ou vai fechar portas, né? Seja no hospital, seja na atenção básica, seja no nível de especialidade, seja no setor privado, seja no setor público. Se for no setor público, mais ainda, porque a gente tem milhões de pessoas que têm apenas o SUS, né? Como que tem o SUS, inclusive, como única porta de entrada no sistema de saúde. Então, para mim, não tem como ser profissional de saúde sem ter envolvimento político, ter muita noção de tudo que a gente faz reverbera na vida de milhões, né? Tudo que a gente faz, seja inclusive formulando políticas, que muita gente que vai trabalhar no ministério, por exemplo, que vai trabalhar nas secretarias estaduais, municipais, que vão formular políticas, não conseguem enxergar que aquela política que se produz vai reverberar na vida de muitas pessoas, né? Que para isso também a gente tem que ter comprometimento político com o outro. E esse comprometimento político vai trazer um atendimento humanizado, vai trazer a movimentação do profissional para se aprimorar, né? Para buscar conhecer o que não conhece. Então, acho que esse é um pontapé inicial para a gente alcançar outras coisas. Interessante, professora. E incluindo, né, a política em questão, como você acha, como você enxerga o futuro da sua profissão e dos profissionais de saúde em relação à própria política e situação atual do nosso país nos dias de hoje? Como você acredita que isso vai influenciar no futuro? A gente tem muitos desafios, né? A gente sai agora de um governo é, muito danoso para a saúde, né? A gente sai agora de um período que a gente sofreu fortes retrocessos. E a gente vai pensar no financiamento, na organização dos serviços, né? Inclusive no comprometimento político nulo do governo atual, né? Então, a gente tem muitos desafios, mas com a entrada de Lula, eu tenho uma, um respiro, né? Uma esperança de que a gente tenha um movimento de comprometimento que eu acho, voltando ao que eu acho que é primordial, que é imprescindível para qualquer atuação. Então, comprometimento. Se comprometer com as pessoas que passam fome, se comprometer com as pessoas que não têm acesso, mesmo tendo o direito à saúde garantido na Constituição. Se comprometer com o que é básico para a população, priorizar o que é essencial, como, por exemplo, a alimentação da população brasileira, criar formas. Então, o presidente, ele já chega, o presidente eleito, ele já chega buscando criar formas de tornar possível, por exemplo, as políticas sociais. Por enquanto que outros governos falam assim, o Brasil não tem como sustentar políticas sociais, mas priorizam outras coisas. Eu estive alguns anos no Ministério da Saúde e dentro do Ministério da Saúde a gente percebe que a prioridade é outra. A gente poderia ter uma gestão de recursos mais eficiente, mas toda a gestão ela vai responder ao que se tem enquanto prioridade. E o governo eleito me representa, porque a alimentação das pessoas, as políticas sociais, a saúde é algo primordial. Se tem algo que o Brasil precisa priorizar, é isso. A gente já tem retrocessos grandes, a gente teve o congelamento dos gastos por 20 anos, né? E aí vai afetar diretamente as políticas sociais. E agora a gente tem um desafio de tentar se mover diante desse emaranhado que foi criado. Mas assim, eu estou esperançando. Eu estou esperançando porque a gente viveu um período muito ruim, né? Então, o que me resta agora é esperançar que as coisas mudem, mas não vai ser fácil. Eu não tenho a ilusão de que vai ser uma batalha simples, porque não vai. Entendi o seu ponto de vista, professor, e concordo, inclusive. É, Em relação até, né, que isso pode voltar ao assunto a eurocentralização, né, por exemplo, no serviço de saúde. Como foi se inserir no mercado de trabalho?
Caio, eu vou responder a sua pergunta, primeiro centralizando na minha experiência e depois ampliando um pouco, tá? Porque eu penso que esse é um tópico muito importante para a gente falar. Logo que eu me formei, eu fui indicada para participar de uma seleção para ser supervisora de estágio em nutrição e saúde coletiva na mesma universidade que eu me formei, né? Que eu fiz minha formação. E aí fiz a seleção, passei, foi minha primeira experiência profissional. E eu ia para o bairro de Pau da Lima com os estudantes, a gente fazia grupos educativos, atendimentos, né, com os estudantes de nutrição, a gente fazia visitas domiciliares na comunidade. Foi uma experiência muito bacana, na continuidade do que a gente já fazia na graduação. Então, isso foi mediado por duas professoras que eu tenho assim como referência, duas mulheres negras, que são minhas referências, né, enquanto nutricionistas. Então, elas até hoje estão na minha vida, né, são grandes amigas. E essa minha entrada na vida profissional foi assim, de mãos dadas com elas duas. E até hoje elas são minhas referências. Depois desse estágio, né, eu fiquei 6 meses como supervisora, eu entrei na residência multiprofissional de saúde da família, que é algo que eu defendo e acredito muito, porque os programas de residência, eles têm uma potência muito grande de fazer a formação em serviço, isso dialoga a teoria com a prática, né? Põe o profissional de saúde no âmbito do SUS, né? No contexto do SUS. Então, é algo que eu acredito muito e que tem uma potência grande, né? Na formação coerente, né? De profissionais de saúde, no molde do que o SUS precisa. Então, a minha entrada no mercado de trabalho foi mais ou menos essa. Mas a entrada no mercado de trabalho para povos indígenas não é fluida. E é uma discussão que eu sempre faço quando a gente vai pensar em políticas que abrem espaço na graduação, né? Enquanto políticas aí afirmativas, a gente precisa pensar políticas que abram espaço na graduação, mas que pensem na captação de pessoal. Porque o que que a gente tem hoje no mercado de trabalho? E por que que eu estou falando dos povos indígenas? Porque é esse meu lugar de fala, certo? É, a gente se forma, a gente se forma e a gente não tem uma perspectiva, uma política que pense na captação da força de trabalho dentro do SUS, né? Que planeje isso, que abra espaços, né? Que pense nesse início de carreira. O que que a gente tem? Seleções que exigem de cara experiência profissional. Então, o estudante que sai da universidade, ele já tem uma grande barreira, que é, eu não tenho experiência, o que é que eu faço? Né? Ou eu entro na residência, ou por onde é que eu vou? Principalmente quando você não é de um nível social que te permita trabalhar na clínica de um pai, trabalhar na clínica de um tio, no hospital do avô, você compreende? Principalmente quando você não tem a retaguarda familiar, né? Nesse lugar social de privilégio. Então, o que eu critico muito é que hoje a gente tem uma política de formação, né? Que abre espaços para a graduação, ainda incipiente, sim, mas a gente não tem nada voltado para captação no mercado. Então, quando você forma, você fica sem possibilidades. Eu tenho parentes indígenas que ficaram 3, 4, 5 anos formados sem conseguir serem captados sequer pela saúde indígena, porque dentro do SUS a gente tem um subsistema de saúde indígena que está dentro do SUS, né, mas que dá conta de toda a assistência do pessoal aldeado. E nem dentro do subsistema a gente tem um programa, uma política de captação de indígenas formados, por exemplo. A gente tem uma força de trabalho majoritariamente branca, que isso nos faz pensar que esses locais, né, a inserção profissional, ela ainda está trazendo um privilégio para os profissionais brancos. Isso se reflete porque a gente forma mais pessoas brancas e no mercado de trabalho estarão mais pessoas brancas também inseridas. Então, vem aí mais um desafio para a gente, né? Pensar nessa captação de pessoal. Como é que a gente faz isso? Né? Se a pessoa terminou de formar, não tem experiência, para onde é que eu vou?
Então, isso não é fluido. Inclusive, tem outros exemplos que me fazem pensar. Eu tenho um parente é, indígena que, por enquanto que estava fazendo doutorado, não conseguia emprego, não conseguia se inserir no emprego, trabalhava capinando o quintal para poder sobreviver. Então, no círculo pessoal, né, de vocês, de todo mundo que está assistindo, né, que vai assistir esse vídeo, quem é doutorando que trabalha capinando o quintal para sobreviver? Então, percebam que essa raiz, né, que nos segura nesse lugar social, esse lugar social da negação dos direitos, da negação das oportunidades, ela se mantém presente mesmo quando a gente forma. Isso não é fluido. Eu fiz o mestrado, eu também não planejava fazer um mestrado. Eu fui convidada para atuar no Ministério da Saúde, decidi topar a experiência, fui. E aí, no primeiro momento, decidi fazer a prova do mestrado, fiz e passei. Decidi, né, encarar o desafio, mas também não foi um caminho planejado, porque a nossa vida no cotidiano, ela não é muito planejada, porque você não tem muitas possibilidades, né? Você planeja muito quando você tem possibilidades de escolha. A gente não tem, então isso fica prejudicado. Não sei se eu respondi a vocês. Se não respondi, vocês podem falar que eu complemento. Não, respondeu sim, tá? Você trouxe questões extremamente importantes. Pode ficar tranquila, tá? Entendi a mensagem, super pertinente. Tudo, assim como você falou agora, tudo que você falou pertinente, né? E extremamente importante. Inclusive, deveria ser o dever, né, dos profissionais de saúde levar em pauta as coisas que você fala, né? Infelizmente, isso não passa na cabeça de diversos profissionais da saúde, né? Agora, indo para outra pergunta, você pretende fazer um livro que ou diga a sua história de vida ou aborde sobre esse tema para os profissionais de saúde lerem e refletir sobre? Você pretende fazer algo desse tipo? Nunca pensei. Na verdade, eu comecei a escrever para desafogar, né? É, e antes eu refletia muito sobre minha escrita, que às vezes eu acho minha escrita pesada, e aí a vida é pesada, né? A vida traz questões complexas. Nunca pensei em escrever livro. Já tive vontade de escrever um livro sobre a vida da minha avó. Tentei em algum momento remontar isso com ela, mas as experiências de vida eram muito doídas, né? E aí toda vez que ela falava, ela se emocionava muito e a gente parava. Já uma pessoa idosa, já era, né? Minha avó já se encantou. Então, sobre ela eu pensei em fazer, mas sobre mim não. Quem sabe um dia, né? Porque escrever sobre o que a gente vive não é fácil. E, inclusive, estar como docente da saúde coletiva não é fácil. Porque quando a gente fala sobre pobreza, a gente fala sobre os nossos, né? Quando a gente fala sobre fome, a gente fala sobre os nossos. Quando a gente fala sobre a falta de oportunidades, a falta da cidadania plena, a gente fala sobre os nossos, sobre nossa vida. Quando a gente fala sobre as riquezas, as fortalezas que são invalidadas socialmente, inclusive dentro do âmbito da academia, né? A gente fala sobre as nossas riquezas que não são valorizadas, né? Quando a gente fala sobre a invisibilidade, a gente fala sobre a nossa invisibilidade. Então, não é algo que é fluido, né? Eu acho que é algo necessário. Então, acho que estou nesse lugar porque é algo necessário. E como eu falei no início, é um investimento político meu, mas não é algo Entendi, tão professora. leve, né? Entendi, professora. Meus pêsames, inclusive, tá? Total respeito a você. E para encerrar, né, nossa última pergunta, você tem ou está fazendo algum projeto para o futuro em relação à sua carreira, em afetar pessoas novas, né? Óbvio que você pretende afetar pessoas, né? Mas você tem algum projeto assim, em mente para se aplicar? Eu continuo não planejando o futuro. Não tenho projetos, eu vou vivenciando o cotidiano.
né? Vou vivenciando as experiências que surgem, vou adentrando os espaços que se abrem, vou vivenciando, estando presente em tudo que eu faço, vendo meus limites, minhas possibilidades, né? Mas não projeto coisas para o futuro. Ok. Cada um, né, quer atender da maneira que quiser, que preferir, com certeza. Respeito totalmente sua decisão. Com certeza. Então, pessoal, nós acabamos aqui nossa entrevista com nossa professora Júlia Oliveira, né? E com a participação minha, de Mia e de Caio, nós terminamos aqui a nossa entrevista e agradecemos muito a compreensão de todos, principalmente da professora Júlia, que nos ajudou bastante com essa entrevista. Muita gratidão, como é dito pela senhora. E é isso. Muito obrigada, Pro, e até mais.